Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, muito bem-vindos. É uma alegria, um prazer ter vocês aqui com a gente. Recebo a todos com muita alegria. Essa é uma noite sonhada há muito tempo, que hoje se concretiza. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E antes de eu passar a palavra para o autor, propriamente dito, que vai falar um pouco sobre o livro, os propósitos, o que fez ele escrever, quero falar um pouco para vocês sobre o autor. Né? Todos vocês conhecem ele, alguns conhecem mais intimidade, conhecem mais detalhes da vida dele, outros conhecem um pouco mais superficialmente. Então, vou falar um pouco para vocês sobre o autor e principalmente algumas coisas que o capacita e que o habilita a escrever esse livro, né? O porquê ele escreveu e o que tem por trás disso, qual que é o fundamento, né? a fundação dele, o que habilita ele a escrever esse livro. Bom, o autor, meu pai, pastor Noedi, formado em teologia, no ano de 1964, ele se formou. 74. É que quando ele me passou as informações, tinha um certo barulho em casa, assim, umas crianças fazendo um barulho. Em 1974, ele se formou em teologia no Seminário Presbiteriano Independente, em São Paulo. Nesse mesmo período, ele também fez uma licenciatura em filosofia e sociologia, em Mogi das Cruzes. Também tem essa licenciatura. No ano de 1981, ele formou-se bacharel em Direito e chegou a lecionar na faculdade de Tupã. Ele foi formado na faculdade da Alta Paulista, de Tupã, FADAP. E fez alguns cursos também de especialização aqui no Seminário Presbiteriano e no Seminário de Londrina também, voltado à plantação, revitalização de igreja, crescimento de igreja. Participou de inúmeros seminários aí a vida toda, presenciei viajando bastante, seminários no Brasil, seminários fora do Brasil, como o Instituto Haggai, por exemplo, que tem um nome bastante conhecido, mas também muitos seminários aqui no Brasil e, salvo raras exceções, todos voltados a crescimento de igreja, expansão de igreja, sejam grandes congressos voltados para grandes igrejas, congressos com foco mais em pequenos grupos, com células. Esse é um pouco da formação dele. E, além disso, também é um apaixonado pelos estudos, pelos livros, está sempre com o livro debaixo do braço, sempre lendo, pessoa de muito estudo. Mas quem conhece um pouco ele, apesar de todo esse conhecimento teórico, essa base teórica que é importante, essa base de estudo que ele tem, mas a marca do pastor Noedi, né, quem conhece ele, a marca dele sabe que é a ação. É um pastor, é uma pessoa que trabalha por ação, né, de fazer, de visitar, de atender, de construir. Eu lembro algumas vezes, até numa congregação lá em Curitiba, construímos uma igreja junto, eu estava lá junto, participei com ele. Então é uma pessoa muito marcada pela ação, muito trabalhador, incansável, um pastor de coração que atende as pessoas, ele tem essa alma muito boa, na verdade não vem dele, é o amor que ele tem por Cristo que o move, que a gente sabe disso. Mas é uma característica que todo mundo que conhece ele sabe que é essa pessoa de ação, mão na massa, né? Ele é um mão na massa. Faltou alguém, precisa lavar o prato, ele vai lavar. Faltou alguém, algumas vezes ele já contou uma história aqui, foi fazer uma visita, uma pessoa enferma, na hora precisava dar banho, não tinha, enfermeiro não estava, ele pega, vai, dá banho, limpa, põe na cama, alimenta. Então a pessoa, mão na massa. E a gente vem conversando um tempo para cá, e assim, sem falsa modéstia, mas eu sou um dos grandes incentivadores desse projeto do livro, peguei bastante no pé dele, porque de um tempo, com todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa vivência, né, comecei a conversar com ele, desafiar um pouco uma outra forma de trabalho que ainda não tinha experimentado com tanta profundidade. Ele já escreveu alguns pequenos livros, alguns estudos, bastante direcionado a determinados grupos, determinados fóruns de pessoas, mas não teve a experiência ainda de passar a experiência dele através de um livro. E aí é uma coisa, uma ramificação que a gente ainda não sabe aonde isso pode chegar, né? Mas a ideia que a gente tem é que isso pode ir muito longe, ajudar pessoas em lugares mais remotos, pessoas que estão passando por diversas
fases do ministério e da vida, esse é um instrumento que pode ajudar. E aí comecei a desafiar ele a começar a colocar todo esse aprendizado, essa experiência numa outra forma de trabalho, onde não vai ser... A ação praticamente encerrou aqui. Ele sentou, escreveu, agora vai gerar ação em outras pessoas. É um trabalho que ele não estava acostumado a pôr a mão na massa e fazer. E aí saiu o livro, saiu o material, eu já li o material, mas para falar da obra eu vou deixar que o próprio autor fale um pouco para vocês o que levou ele a fazer, o que inspirou, o que deu essa alegria para ele, como que ele montou, porque vocês possam ficar também bastante curiosos, levar um exemplar e experimentar essa leitura. Obrigado novamente a todos.